Boa noite a todos e todas. Vamos fazer uma live essa noite. Está sendo de um tema bastante polêmico, porque muito novo, muita gente não conhece, que é o tema do Garden Leave. E eu vou fazer essa live junto com duas grandes professoras, grandes juristas, hoje que é o dia do advogado, dia do magistrado, dia do estudante, dia da fundação dos cursos jurídicos. A gente ia fazer lá no perfil do Trabalho e Debate, mas deu um problema técnico, então vamos fazer aqui. Eu vou puxar aqui a professora Adriana Calvo, puxar aqui a professora Elisa Tavares. Se eu consigo trazer as duas. Olha, a professora Adriana já entrou aqui. Vamos ver se a professora Elisa... Olha ela também aqui. Meus amigos, olha só. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui com duas criaturas sensacionais, duas colegas muito queridas, ambas muito mais jovens do que eu, porque você sabe que os homens envelhecem e as mulheres se aperfeiçoam, ficam cada dia mais encantadoras. E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos fazer uma live aqui a 3, né, na perspectiva de analisar um tema que foi uma grande provocação dessa grande professora e advogada, a professora Adriana Calvo, e vou ter a oportunidade de debater também com essa minha queridíssima colega Elisa, que vamos ter a oportunidade de bater esse papo aqui com todos e todas. Então a gente já, como é uma live a 3, a gente dá uma circulada aqui. Então eu vou passar pela ordem alfabética, primeiro para a Adriana. Bom, boa tarde, boa noite, né, aí a todos. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa live com vocês, com o meu querido amigo Rodolfo Pamplona e com a não menos querida doutora Elisa, né, doutora Elisa, que hoje eu fico muito orgulhosa aí, porque já conheço aí de longa data, né, da área acadêmica, e estou muito feliz de ver o sucesso, o crescimento dela, tanto profissional quanto acadêmico, né, então estamos aí entre amigos, Pamplona. Então, que beleza. Então passa a palavra para a Elisa agora. Passo a palavra para a Elisa agora. Primeiramente, feliz dia do advogado, do juiz, da justiça, a todos aqui presentes, os que já integram, os que passarão a integrar como operadores do direito em geral. O dia é nosso, do advogado, do juiz, é o dia da justiça. E é uma grande honra estar aqui com a professora Adriana Calvo, tenho grande admiração. O Pamplona nem se fala, né? Mas fazia um tempo que eu não falava com a professora Adriana Calvo, sempre acompanho, tenho livro, inclusive me ajudou a ser aprovada na magistratura, uso até hoje, é um livro que eu sempre gostei, principalmente para a questão de atualidade. Eu lembro que eu comprei o seu livro pensando, eu quero sempre estar ali atual, mostrar a atualidade para o examinador, além, é claro, do conhecimento ali doutrinário ali básico, né, muito bom, tem ali a questão sempre da atualidade, que é assim uma característica marcante do seu livro. Aliás, eu já recomendo, o Rodolfo Pamplona eu sempre recomendo, e hoje especialmente eu recomendo a professora Adriana Calvo, dos meus seguidores. Quem ainda não segue, sigam essa professora maravilhosa, e também recomendo a doutrina da professora Adriana Calvo. Eu li do diretor de SA, e está até esgotado, eu acho, né? E esse manual eu tive que ter, porque é a questão da atualidade e nessa linha, nessa atualidade. Começou aí no Trabalho em Debate com uma questão atualíssima que eu fui buscar, eu não tinha ouvido falar, muitos lá não tinham ouvido falar, um grupo de 50 pessoas, tem até ministro lá para vocês verem tão atual que aliás não é nem do direito brasileiro, é do Reino Unido, né? E tem até a discussão que se aplica ou não aqui, que a doutora Adriana vai falar melhor para vocês. Mas essa questão de trazer a atualidade aí nessa linha já o Garden Leave, eu pesquisei, fui atrás de pesquisar e vi que tem até sentença com o juiz fazendo confusão entre os institutos da cláusula de não concorrência
com o Garden Leave, o que eu achei compreensível, afinal de contas eu também fui pesquisar, ou seja, ele também foi surpreendido, né? Mas enfim, para ninguém aqui fazer confusão, a professora Adriana vai explicar e eu também ainda tenho dúvidas, eu pesquisei, mas eu ainda tenho dúvidas que eu vou perguntar aqui. Então eu estou aqui como vocês, eu já aprendi com a professora Adriana e vou continuar aprendendo, inclusive hoje. Exatamente, e essa é a ideia hoje da gente discutir, debater e aprender, porque quero registrar isso a todos e todas. Nós temos esse projeto, que é um projeto que começou com o Danilo Gaspar, com o Yuri Pinheiro, com o Rafael Miziara, e eu fui incorporado, e nós estamos agora com um novo formato, com quase 50 juristas, porque são 49 juristas, com o ser humaninho, que é o meu tchutchucão, o meu rodocão que participa também. E meus amados e minhas amadas, temos um grupo de altíssima qualidade para toda semana lançar uma questão polêmica, com cada um divulgando, tendo a oportunidade de conhecer os perfis. E você, meu amigo e minha amiga que está assistindo essa live, não deixe de seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Entramos com uma nova pergunta ontem, e é justamente isso agora para eu preparar, que a Elisa foi maravilhosa, encantadora, como sempre, preparando perfeitamente para a gente poder dar a palavra aqui para a Adriana, que nessa 5ª temporada, a gente faz sempre a pergunta por ordem alfabética. E a Adriana Calvo era a primeira a fazer, ela lançou uma pergunta justamente sobre este Instituto do Garden Leave, que eu tinha conversado com ela dias antes de iniciar o projeto, e aí, olha, que coisa interessantíssima, e foi algo que muitos de nós nunca tinham ouvido falar, foram fazer pesquisa, debater, fazer isso, e é por isso que ele está preparando. Aqui eu fui como aperitivo. Então, senhoras e senhores, com vocês, a encantadora professora Adriana Calvo, explicando o que é isso e suscitando as questões. Ela comanda e a gente vai dando pitaco. Vamos fazer sempre assim, para facilitar. Você suscita, Adriana, aí passa ou para Elisa ou para mim. Pode seguir sempre primeiro Elisa, depois eu dou pitaco. Estou à disposição. E quero mandar um abraço a todos e todas que estão assistindo. Estou vendo muita gente participando aqui, muita gente conhecendo, até gente do próprio projeto também participando. Quero mandar um abraço a todos e todas. Adriana, a palavra é sua. Bom, gente, agradeço aí o interesse pelo assunto, né? Poxa, Elisa e Pamplona, quando começamos o trabalho e debate, né? E você me disse, né, Pamplona, para pensar numa pergunta diferente, aí eu pensei, será que o pessoal sabe, né, sobre o Instituto do Garden Leave? Porque existe uma advocacia consultiva muito especializada para altos executivos. Então, o que acontece? Como a minha tese de mestrado foi sobre contrato de trabalho de diretor de SA, eu passei quase metade da minha carreira só contratando e demitido executivo. E o que acontece? Muitas dessas ações trabalhistas correm em segredo de justiça. Então, a gente às vezes não pode citar como jurisprudência, entendeu, Elisa? E aí, por correr em segredo de justiça, são casos que ficam... Não podem ser discutidos academicamente, né? Por conta... Eu diria, só dar um pitaco, e são casos que dentro da própria diretriz da reforma trabalhista poderiam se resolver talvez por arbitragem, né? Porque estariam dentro daquela previsão específica da cláusula compromissória e, teoricamente, do compromisso arbitral. Então, estamos aqui. Deixa eu só mandar um abraço, que eu vi aqui professora Cris, vi aqui a nossa colega magistrada também do Trabalho e Debate, a Poliana, vi aqui o Lauro de Campos, um monte de gente boa aqui. Estamos na conexão Bahia-São Paulo aqui. Continua, Adriana. Então, e aí, nessa área de consultoria para altos executivos, de vez em quando vem essas perguntas para nós advogados, que eu chamo de perguntas cabeludas, né? Para a gente, do ponto de vista de consultoria, discutir. E o ano passado veio para mim uma consulta para eu analisar os riscos trabalhistas da implicação de uma cláusula de Garden Leave. Como foi o caso? Era uma empresa americana, tá? Um banco americano, que queria aplicar a política de Garden Leave, de como era lá fora, aqui no Brasil, para os altos executivos. O que eles chamavam de altos executivos? Executivos que ganhavam acima de 1 milhão por ano. Pacote, 1 milhão para cima. E, gente, tem muitos casos. Tá? Pacotes de executivos que ganham 10, 20 milhões para cima.
E aí, qual é a discussão que se tem para esses casos? Lá nos Estados Unidos, essa consulta que eu tive que analisar, a empresa tem uma política escrita, então ela tem como se fosse um regulamento interno, e lá na política diz para todos os empregados acima de 1 milhão por ano, aplica-se as seguintes regras. Uma das regras é o Garden Leave, a licença jardim. E lá nos Estados Unidos, na política americana, dizia o seguinte, que o executivo que participar do programa de bonificação, então se eles participarem dos programas de stock option, de opção de compra de ações, ou dos programas de bônus, eles automaticamente aderem à política de licença jardim, entre outras, cláusula de confidencialidade e não solicitação. Tem várias outras, tá? Mas vamos falar do Garden Leave. E aí, o que diz essa política? Essa política diz que, se o executivo pedir demissão ou for demitido sem justa causa, ele se compromete a não trabalhar para a concorrência durante o prazo X. E a política começava com 60 dias e ia até 6 meses. Então, depende do diretor. Se fosse um diretor-presidente, o Garden Leave era de 6 meses. E a política dizia que... Ups, desculpa, caiu aqui o celular. E a política dizia... O peso da remuneração foi tão grande que caiu até a transmissão. Aproveito para mandar um beijo aqui para a professora Carol também, lá do Rio Grande do Sul, que está aí participando também do Projeto Trabalho Bahia. Eu fui dizer que era Bahia, São Paulo, ela disse, o Rio Grande do Sul está presente também. Um beijo a todos. E esses casos que eles chamam de talentos, né, de key employees chaves da corporação, são pessoas que têm um conhecimento intelectual que, se saírem para a concorrência no dia seguinte, levam uma carteira de empregados. Então, existe a legítima preocupação da empresa em proteger a sua propriedade intelectual, né, o seu conhecimento, tudo isso que acumulou. E aí essa cláusula de Garden Leave, ela dizia assim, de 60 a 90 dias, que o executivo não pode trabalhar para a concorrência. E aí, sob pena, se ele trabalhar para a concorrência, tem uma cláusula de clawback, que é uma cláusula que diz que a empresa pode executar de volta os bônus que ele recebeu. E aí, a primeira questão que eu fiz, na época, analisando a política, foi, mas e o aviso prévio? Né? Porque se o executivo for demitido sem justa causa, ele pode ter no mínimo 30 dias de aviso prévio, né, Elisa? Até, se tiver o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 90 dias. Uhum. E aí vai ser 90 dias de aviso prévio mais 60 de Garden Leave. Quando que vai pagar as verbas rescisórias? E como é que fica a multa do 477, que diz que as verbas decisórias são 10 dias após o término do contrato? E aí, quando eu fui questionar a empresa nos Estados Unidos, eles responderam, mas aqui não tem aviso prévio. No direito americano, eles não aplicam aviso prévio. Você tem o termination at will. Você demite a qualquer momento. A pessoa sai a qualquer momento, não tem que cumprir aviso prévio. Então, como lá não tem aviso prévio, você fazer um Garden Leave de 60 dias até 6 meses é uma forma de quarentena para que aquele executivo não vá direto para o mercado e, com isso, a empresa fique, de uma certa forma, protegida na concorrência. E aí eu perguntei também para a empresa, bom, mas então nesses 60 dias ou 6 meses, ele não pode procurar outro emprego, não pode trabalhar para outra empresa. Não pode. E o que ele recebe? Aí eles disseram, durante este prazo ele recebe o salário base. Aí eu perguntei, mas e a remuneração global? Porque se é um executivo de remuneração de 1 milhão por ano, ele tem um pacote de bônus de 5 a 10 milhões por ano. Então, para ele receber a remuneração base só, não vale a pena. Imagina, eu peguei um caso de um diretor comercial, Elisa e Pamplona, que a remuneração dele era 100 mil de salário, só que o bônus que ele tirou no ano dava quase 10 milhões. Nossa. Se dividir pelo valor de 12 parcelas, a remuneração fixa dele mensal era muito mais do que 100 mil. E aí a política dizia que não. A política dizia que ele só recebia o salário base, porque afinal ele não está trabalhando. Ele tem um acesso, quando ele entra em Garden Leave,
ele tem um acesso de e-mails cortado. Ele não acessa os e-mails, ele tem que devolver todos os equipamentos. Ele está desligado. Só que ele está... A ideia, né? Vou deixar até a Elisa falar que ela pesquisou sobre como é isso no Reino Unido. A ideia é de que ele vai para o jardim, né? Ele fica no jardim esperando, por isso que ele licença jardim. Ele fica no jardim esperando, ou seja, ele está com os acessos todo cortado, está totalmente desligado, só que não pode trabalhar para outra empresa, ainda está na folha de pagamento da empresa. Essa é a diferença. A gente vai discutir na sequência qual a diferença da cláusula não concorrência. Mas essa é uma das diferenças, o contrato está ativo, né? E aí, Elisa pesquisou um pouquinho de como isso surgiu. Na né? verdade, eu fui pesquisar, mas tem muito, para começo de conversa, quase tudo em inglês, não tem nada em português, até porque não é do direito brasileiro, né? E nem do direito europeu, né? Então, aí a primeira, uma dúvida que eu tenho, a questão até com a comparação com a cláusula de não concorrência. No Garden Leave, então, ele recebe esse valor a título uma licença jardim e não pode trabalhar em nenhum local, mesmo que não seria só, digamos assim, limitado a não trabalhar na concorrência. Ele não pode trabalhar. Seria isso? Então, o Garden Leave, você estipula a cláusula, né, da forma como a empresa determinar, mas tecnicamente, por ele estar com um contrato de trabalho ativo, é como se ele estivesse trabalhando para a empresa. E como ele está ainda na folha de pagamento da empresa, ele não pode trabalhar para ninguém. É como se fosse parecido com o aviso prévio, mas não é, porque o Instituto do Aviso Prévio, ele existe para que o empregado possa procurar outro emprego, só que ele não pode procurar outro emprego. Então, isso que é muito interessante. Na política que eu analisei, não havia como, hoje existe na cláusula de concorrência, restrição de função, ou seja, ele não podia trabalhar para ninguém, abrir um negócio, fazer nada, e não havia também limite geográfico. Porque a cláusula de não concorrência no Brasil, ela tem limite geográfico e limite da função, do cargo que você não pode trabalhar na concorrência. O Garden Leave não, diz que ele não pode trabalhar para ninguém e não tem limite geográfico. Ou seja, aqueles 60 dias a 6 meses, ele não pode fazer nada. Ele fica no jardim, sentado com a cadeirinha dele no jardim, esperando o contrato acabar. E para isso, a maioria das políticas recebem o salário base. E aí, Pamplona, aí vem a discussão, vocês como juízes, imaginem que vocês recebam uma ação trabalhista pedindo a nulidade do Garden Leave. Diretor-presidente sai, diz, olha, doutor, eu tinha bônus, tinha programa de stock option, no programa tinha cláusula dizendo que sim, mas isso era aplicado para todos os altos executivos, eu não tinha como discutir o teor dessas cláusulas, porque não era pactuado individualmente para mim, e eu não quero ficar 6 meses de Garden Leave. Ele entra com uma tutela de urgência falando, declare nula essa cláusula de Garden Leave e me libere para trabalhar na concorrência. E aí? Eu quero enfrentar essa questão, mas eu quero botar, como eu sou o baiano do grupo, vai botar uma pimenta nesse acarajé, porque eu queria até ouvir, talvez, de Adriana um pouco mais, né, se nesses, ou talvez na pesquisa feita por Elisa, né, se o Garden Leave seria incompatível com uma utilização sucessiva também de uma cláusula de não concorrência. Porque uma das diferenças é que no Garden Leave o contrato ainda está rígido, o contrato ainda é existente. A cláusula de não concorrência é estabelecida para um período posterior à extinção do contrato. E aí eu queria saber, eu poderia utilizar pela noção de autonomia da vontade as duas cláusulas, ou seja, o Garden Leave enquanto o vínculo estava em curso, e depois uma cláusula de não concorrência. Essa é uma questão interessante para suscitar, se há alguma incompatibilidade. E aí eu já, dando aí talvez uma reflexão sobre essa questão, talvez, não vou dizer na condição de magistrado, mas pensando numa fundamentação para não deferir a nulidade, é perceber que esses trabalhadores se enquadram tranquilamente no conceito de hipersuficiente. Ou seja, o que é que nós temos? Uma determinada circunstância de imaginar que eles
poderiam entrar no campo a prevalência do negociado sobre o legislado, né, dentro dessa perspectiva da reforma trabalhista, e dizer, ó, nesse ponto, não sendo algo que não tem uma prova de vício de consentimento, talvez seja possível. Confesso que eu não vejo com grande simpatia o Instituto pensando numa previsão genérica, mas aí, digamos assim, é o paradigma do juiz do trabalho mais coroa aqui, mais velhinho, e de uma concepção do sistema trabalhista tradicional. Mas, se a gente parte do pressuposto de que se trata de uma relação jurídica contratual que tenha sido pactuada, ou seja, a ideia, é claro que a gente tem uma vulnerabilidade por uma situação de uma relação contratual, mas o indivíduo diz, olha, eu poderia dizer não nessa circunstância, olha, pelo sistema positivado brasileiro na ideia de hipersuficiente, aparentemente ele poderia dizer não. Então, aí eu botei pimenta no acarajé e devolvo para a Elisa, porque eu quero aqui ouvir essas duas encantadoras colegas. Apimentar dessa questão mesmo, o que você colocou, por exemplo, a questão do hipersuficiente, porque para o direito brasileiro, tradicionalmente falando, mesmo a cláusula de não concorrência, agora o TST aceita, mas ela encontrou óbice no início. Muitos, aliás, até hoje há quem sustente a questão da inconstitucionalidade ali, com a questão do trabalho, enfim. Mas hoje já é assentado ali que, observando limites, ela é lícita essa cláusula. Aí eu fico pensando a questão do garden leave. Tem que olhar com olhos, como o Rodolfo falou, da questão do empregado hipersuficiente. Porque quando a gente fala, mas aí vai receber as verbas rescisórias quando? Só depois desse prazo? Só que se tratando de um trabalhador, um autoempregado que recebia aí questão de mais de 1 milhão por ano, a questão ali da verba rescisória como alimento para ele não tem essa urgência como um empregado ali, a maioria que ganha lá, vamos supor, os seus 4, 10 salários. Aliás, a maioria ganha muito menos que isso. É muito menos. Então, assim, a questão do empregado ali, um autoempregado que ficou ganhando milhões, a questão de esperar 2 meses para ele, a questão do alimento, não é uma questão ali da emergência das verbas rescisórias. Então, se for parar para pensar que ele pactuou ali a questão do negócio jurídico dentro do negócio jurídico. Congelou ali, para mim, Elisa, né? Congelou a Elisa aí para mim. Mas, então, eu vou complementar o que a Elisa está falando. É uma questão interessante que a Adriana suscitou, porque perceba, Adriana, a gente está protelando o prazo do pagamento das rescisórias? A priori não, porque o contrato continua em curso, né? Ou seja, o que nós temos aí uma discussão sobre a possibilidade de se estabelecer uma retribuição menor do que a que normalmente receberia num contrato rígido, ou seja, somente a base contratual e não os bônus ou algo do gênero. Dentro, e aí eu vou dizer assim, uma resposta talvez meio ideológica nesse ponto, dentro do paradigma anterior à reforma trabalhista caiu, mas esperar que ela volte aqui, eu puxo assim que ela voltar, né? Dentro do paradigma anterior à reforma trabalhista, eu não tenho a menor ideia, a menor dúvida, a menor sombra pálida de dúvida de que uma tutela de urgência afastaria a exigibilidade dessa cláusula, mas pós-reforma, com a ideia de uma nova concepção das relações, acho que talvez a questão não seja tão fácil assim. Devolvo a bola para a Adriana aí, enquanto a Elisa está voltando. Então, Pamplona, o meu papel como advogado empresarial era analisar os riscos da consulta para eles entenderem se haveria um risco aqui no Brasil. Uma das perguntas que eu fiz para a empresa é se a maioria dos executivos foram contratados antes da reforma ou pós-reforma. E a maioria dos executivos que iria ser aplicada a política de garden leave foram contratados antes da reforma. Tinham mais de 10 anos de casa. Então, essa é uma consideração que tem que ser feita, porque o TST tem entendido que se você for contratado antes da reforma, não se aplicaria o Instituto do Hipersuficiente e muito menos o Instituto da Arbitragem, né, específica para hipersuficientes. Então, eu apontei, gente, existe um risco aqui
porque eles são contratados antes da reforma. Segundo risco que eu apontei, vocês estão querendo pactuar isso por uma política empresarial. Não está sendo pactuado individualmente, porque eu entendo, sabe, Pamplona, que o hipersuficiente só é válido esse instituto se provado que houve pactuação e negociação individual. Eu tenho que ter troca de e-mail com ele, ele está assistido por alguém, um advogado, uma pessoa discutindo as cláusulas. Então, não é porque eu não aplico a regra de que hipersuficiente basta ganhar lá acima do teto dos 2 salários do INSS e ter ensino superior, que aplica o 444, parágrafo único. Eu acho que é importante essa prova de fato, se houve uma negociação. Eu tenho casos de hipersuficiente que o executivo negociou, trocou e-mail, sugeriu cláusula, teve até advogado revisando a cláusula e depois vai para a Justiça do Trabalho de pedir a nulidade da cláusula. Né? Mesmo antes da reforma trabalhista, a gente já tinha jurisprudência de auto executivo entendendo que contrariava a boa-fé objetiva esse tipo de comportamento. Né? Agora, este meu cliente, a cláusula era por regulamento, era uma política para todos. Deixa eu dar um pitaco. Parece um contrato de adesão, Pamplona, sabe? Exato. 2 questões que, para mim, parecem fundamentais para a compreensão desse tema. A primeira é verificar a noção efetiva de negociação ou de contratação. Por quê? Porque eu digo com absoluta liberdade, e aí eu sei da sua pesquisa extremamente séria nessas questões, mas note, por exemplo, que aquele leading case lá do TST, né, que entendia que não era possível cláusula compromissória, compromisso arbitral lá das relações de trabalho, era uma situação e que foi por maioria, inclusive do TST, mas eu conheço o caso, porque o caso foi aqui na Bahia, entende? E foi literalmente uma situação como essa, narrada por você, de negociação, de situação, de acompanhamento com o advogado, né? Então é algo que a gente... Eu digo porque a decisão de 1º grau e de 2º grau aqui na Bahia reconheceu a validade do compromisso arbitral. Foi o TST que reformou, né, com essa ideia de uma vulnerabilidade. Por isso, talvez, a ideia da reforma trabalhista. Mas perceba, parece-nos que o campo deve ser de contratação individual e não com norma genérica nesse ponto, ou norma institucionalizada interna corporis. Por quê? Porque isso, aí você teria um abuso de poder econômico, uma ideia de adesão pura e simples. É claro que, e eu vou até ser mais empresarial do que você, acho que o parágrafo 1 do 444, ele pressupõe justamente esse campo de negociação. Mas a negociação pode ser, inclusive, de uma simples troca de e-mail, não precisa ter ido e voltar, mas é preciso que haja algum elemento. Elisa voltou tentando trazê-la aqui de volta para a sala para termos esse prazer inenarrável da presença dela. E, de repente, eu trouxe Elisa e a Adriana caiu. Elisa veio e a Adriana caiu. Mas vamos aqui, pelo menos, ter a oportunidade de ouvir um pouco a Elisa. Não sei se ela acompanhou na hora que eu estava falando. Acompanhei. Perfeito. Então, vou dar a palavra para a Elisa para ver se a Adriana volta e eu puxo a Adriana de volta aqui também. Estou me divertindo aqui. Estou virando aqui, ó. A Adriana pensou, vê solicitação. Será que ela vem aqui agora? Puxei aqui. Será que eu vou conseguir ficar com as duas ao mesmo tempo? Olha só. Tchan, tchan, tchan. Já apertei o botãozinho. Se ela volta, não sei. Tá ela voltou! Ela voltou! Voltou! A internet dela foi mais feliz que a minha, né? Mais rápido. Vamos lá. Quem quer falar? Só uma observação que eu fiquei escutando vocês, eu gostei muito do que você considerou da questão do contratar individualmente a cláusula. Então, eu vejo uma compatibilidade individualmente falando, porque a realidade desses autoempregados, desse escalão, não adianta você tratar ali com, digamos assim, comparando, mas vai ficar sem receber as verbas rescisórias, a questão da multa do 477. Em se tratando desses empregados, não é o mesmo raciocínio, não que não se aplique o direito do trabalho, se aplica, porém há campo para uma negociação individual sem que ele tenha prejudicado os direitos mínimos. Então eu vejo uma compatibilidade, sim.
Tanto que na consulta eu respondi assim, primeiro, eu entendo que não deve se aplicar como nos Estados Unidos de fazer essa política que vocês fazem lá fora. Faça um aditivo aos contratos de trabalho de cada executivo e negocie individualmente as condições com cada executivo, individualmente. Segundo, eu falei para eles, nessa negociação, coloca uma cláusula dizendo que, por ser hipersuficiente e por estar negociando esses termos, ele também entende que o prazo de pagamento das verbas acessórias será elastecido e, por esta condição, não se aplica a multa do 477. Coloca isso já no pacto individual. Né? Além disso, eu falei na consulta, eu entendo que vocês têm que também colocar os limites da cláusula de não concorrência. Coloca que ele pode trabalhar em outra função. Se ele quiser lá ajudar o cunhado lá na sorveteria, ele pode. O que ele não pode é na mesma função, no core business daquela empresa que ele trabalhou. Coloca a limitação geográfica, coloca os cuidados que hoje nós temos com a cláusula de não concorrência, se aplicar os mesmos ao garden leave. Na política americana não tinha isso. Gente, mas eu falei... Me permita fazer uma piadinha, na verdade, fazer um elogio em forma de piadinha. Se algum dia eu me aposentar e eu abrir uma empresa, eu vou contratar a Adriana para ser minha advogada, velho. Porque a mulher pensa em tudo, velho. É um negócio bem amarrado, rapaz. Diga aí, querido. E aí, Pamplona, é que a gente, em consultoria, tem que ser conservador, né? Porque se você fala para o cliente, pode aplicar a política igualzinha está lá nos Estados Unidos, aqui, e depois tem uma ação de um executivo, essa ação trabalhista é de 30 milhões para a empresa, né? É um risco muito grande. Então, na resposta eu disse, olha, vamos tentar aplicar, mas negocie individualmente com cada um. Coloca lá uma cláusula dizendo que a multa, que as partes concordam que as verbas rescisórias serão pagas lá na frente, ao final do garden leave, né? Coloca uma limitação da função, deixa ele trabalhar em outras funções que não sejam concorrentes, né? Porque, afinal, não tem por que a empresa limitar. E eles responderam para mim, não, doutora, isso tem sentido. Se ele quiser lá trabalhar, vender pastel na feira, isso para mim não importa. O que eu não quero é que ele seja diretor-presidente de outro banco no mesmo segmento que eu tenho. Eu falei, ótimo. Então coloca e coloca um limite geográfico, dizer também que se ele quiser ir embora para Dubai, usar a caquistão, e quiser trabalhar lá, não vai prejudicar a empresa, porque você tem que tomar todos os cuidados para que se um dia ele for para o juiz de trabalho, o juiz for analisar, e eu falei, com cabeça de juiz brasileiro, porque tem que pensar que nós temos, vocês juízes têm um histórico, não é? Vocês conhecem a cláusula de não concorrência e vão aplicar o que aprenderam sobre a cláusula de não concorrência, não é? E eu falei para eles assim que eu estava achando estranho, por que ele não tinha direito à remuneração global? Por que não paga o último bônus do último ano, dividido por 12 e paga a média, para que ele receba a remuneração integral. Porque se ele receber a remuneração integral, ele não tem prejuízo nenhum. Ficar no garden leave 6 meses recebendo o valor que ele tinha antes na remuneração global. Aí eles responderam para mim, não, isso a gente não quer pagar. Isso a gente não quer pagar porque ele não vai estar performando, ele não vai estar vendendo, ele não vai estar trabalhando. Eu vou pagar só o salário base para ele. Aí eu fui fazer uma pesquisa no direito americano e encontrei um precedente lá de garden leave da Califórnia, onde eles anularam uma cláusula de garden leave exatamente por essa questão da remuneração, dizendo que se ele só recebe o salário base 10% da remuneração dele global, ele teria prejuízo em ficar preso a esse garden leave. E, gente, ninguém acreditaria que um executivo que pudesse negociar essa cláusula concordaria. E um cara que ganha média de 3 milhões por mês, aceitar que ele vai ficar 6 meses recebendo 100 mil. Ele não aceitaria se isso não fosse imposto por uma cláusula de uma política externa, né? Aí eu descobri que lá mesmo, nos Estados Unidos, tem precedente dizendo que só se aplica o garden leave se ele receber a remuneração global, né? Aí eu alertei a empresa, quer aplicar o garden leave? Então aplique com a remuneração global e não só com o salário base. Aí isso foi o ponto principal, né, gente? Porque aí é econômico, é botar na ponta do lápis
o que é que se vai gastar. Diga aí, Elisa. Eu fiquei pensando, por outro lado, tem também a questão da boa-fé entre os contratantes, pensando em contrato puramente. Aquele autoempregado que recebe um valor alto, ele pode muito bem colocar na ponta do lápis e pensar, mesmo com Garden Leave, mesmo não contemplando a remuneração global Garden Leave, vale a pena para mim, pelo que eu vou ganhar ali no tempo de empresa, e depois o Garden Leave vai compensar. Então, também poderia ter esse raciocínio do empregador. Enfim, não estaria de todo... Aliás, eu nem posso dizer que está errado, entende? Porque, vamos supor, alguém que a remuneração ali, aliás, que não seja global é 100 mil, ali a global é 500, no Garden Leave é 100 mil. Não é uma remuneração, não é um salário baixo ali o base. Então, ele poderia pensar, sim, eu aceito, porque contando ali o tempo que eu vou ficar na empresa, o que eu vou ganhar, compensa esse tempo de Garden Leave ganhando sem ser o global. Mas eu acho que aí, talvez, eu poderia, pensando assim, numa ideia de... Vou usar a expressão que é a Adriana, cabeça de juiz brasileiro. Não, eu olhar isso aí, eu teria que ter visto nessa negociação algum elemento de discussão sobre o que é que ele ia receber. Porque qual é a lógica do Garden Leave, né? A ideia de que, olha, o cara vai ser despedido mais dia ou menos dia. Eu não estou falando que eu concordo com gente isso, usava não, essa tá? expressão, eu estou na geladeira, agora ele tá, é mais fashion, eu estou no jardim. Mas perceba que o indivíduo está, nesse momento, indo no caminho para a rua. Então é preciso, talvez, compreender qual é essa contrapartida dentro de uma relação contratual. Acho que as cautelas aí que a Adriana citou, de pensar nessa limitação, pensar nessa questão, é porque, numa outra perspectiva, a gente pode pensar no Garden Leave, né? Olha que lógica é essa, como se fosse uma estipulação contratual de cláusula de não concorrência sem extinção contratual. Por quê? Porque na lógica é essa. É a ideia de evitar que durante esse período em que estamos estudando, analisando um substituto, ou verificando se vai ter uma mudança na estrutura da empresa, para ver quem é que vai assumir aquela lei. Nós temos aí uma circunstância bem complexa. Então, ter algum tipo de negociação, parece. E digo, assim, claro que com as ressalvas já feitas por Adriana e os complementos também feitos por Elisa, que dentro do sistema pós-reforma trabalhista, contrato posterior, portanto, a 2017, acho que é possível, sim, esse campo de negociação. E aí, eu fiz duas perguntas mais para o meu cliente. Eu fiz uma pergunta que era, por que ele prefere o Garden Leave e não a cláusula de não concorrência? Eu falei, para ser mais fácil, eu falei, faz cláusula de não concorrência, porque o Brasil, legislação no Brasil estaria mais acostumada, né? Aí ele disse para mim o seguinte, que no mercado financeiro, na área que eles atuam, não precisa de 2 anos, 1 ano de cláusula de não concorrência. O que eles precisam tirar a pessoa é pelo menos de 60 a 90 dias fora do mercado. É logo que ela imediato, sai. Né? Imediato. É saber que a pessoa foi mandada embora e ela tem que ficar no Garden Leave. E tem empresas que querem a pessoa imediatamente. Saiu o cara que tá... Eles são pessoas, são altos talentos, Pamplona, que eles são assim, o cara tá pedindo demissão, já estão sabendo no mercado, já tem gente ligando, querendo oferecer para ele trabalhar. E aí, se ele fica lá no jardim, 60 dias, 90 dias, 6 meses, isso pode prejudicar o interesse que ele teria mais, né? Inclusive, como jogador de futebol, né? O passe, né? Então, eles disseram que eles têm muito mais interesse no Garden Leave do que na cláusula de concorrência. E para eles, fazer uma cláusula de concorrência de 2 anos, 1 ano, é uma coisa que já não tem mais interesse. Que o interesse era maior dentro do contrato de trabalho. E aí eles responderam também que o interesse do Garden Leave, e ao invés da cláusula de concorrência também, é que como é um instituto que no Brasil não é conhecido, não tem ações trabalhistas sobre esse tema, eles disseram que várias empresas do mercado aplicam Garden Leave e ninguém questiona. Nenhum empregado questiona. E aí eu fui conversar com pessoas da área financeira, a maioria dos bancos, Itaú, Bradesco, tudo tem Garden Leave.
e os empregados não questionam, ninguém faz denúncia para o Ministério Público do Trabalho. Então, para eles, está dando certo aplicar, porque ninguém reclama, ninguém vai para justiça do trabalho, não tem jurisprudência sobre esse assunto, ninguém entra com uma tutela de urgência pedindo a nulidade. Então, para eles, o Garden Leave, eles têm mais liberdade do que na cláusula de concorrência. Porque se fizer uma cláusula de concorrência sem limite geográfico, sem limite de função e sem indenização correspondente ao último mês, já tem jurisprudência que o cara entra com a tutela de urgência e anula a cláusula. Sim. Já o Garden Leave, não, né? Então, também tem esse lado, né? De que os empregados já sabem que trabalhou na área financeira, tem Garden Leave, e já há muitos anos cumprem o tal Garden Leave e ninguém questiona. Adriana, Só uma observação, eu até falei ali pensando, né, como empregador no Garden Leave, não que eu esteja falando, olha, a cláusula está correta, mas eu estou pensando ali, aquela empatia ali, aqui falando academicamente, não como juíza, ali para quem contrata, ali quando está conversando ali a cláusula contratual, o Garden Leave, a pessoa fazia aquele cálculo e pensar, olha, vai compensar o Garden Leave, porque enquanto eu não estiver no Garden Leave, eu vou ganhar tal valor. Inclusive, quando eu fui pesquisar, eu vi que, por exemplo, até saiu uma notícia de um valor astronômico que um CEO do Santander receberia a título de Garden Leave, ou seja, eles estavam negociando e junto a essa negociação já o Garden Leave. Então, partindo desse aspecto que o Garden Leave é negociado na contratação e, portanto, a pessoa pode fazer aquele cálculo mental, digamos assim, então tudo isso eu acho que tem que ser considerado depois, se tem esse pleito para anular o Garden Leave. Inclusive, eu pesquisei e não achei nenhum, é o que você falou, Adriana, ninguém questiona. Eu só vi um questionamento que era a indenização por dano moral, alegando coação para assinar o Garden Leave, exatamente como você falou no início, e que, aliás, foi julgado improcedente porque não comprovou a coação. Então, assim, e outra pergunta que eu tive e que eu queria discutir com vocês, porque eu fiquei assim, o que eu faço com aviso prévio? Porque para mim parecia um pouco incompatível, eu queria ouvir a opinião de vocês, a pessoa pede demissão, primeiro ela cumpre 30 dias de aviso prévio, depois começa 60 dias de Garden Leave. Como assim? Quer dizer que ela tem 30 dias que ela procura outro emprego, aí passou os 30 dias ela não pode procurar outro emprego porque ela entrou no Garden Leave. Aí eu sugeri para a empresa, eu falei assim, não, gente, a Garden Leave é incompatível com o aviso prévio, né? Se for pelo Garden Leave, tem que nessa pactuação individual com o executivo deixar uma cláusula dizendo que ele renuncia ao instituto do aviso prévio igual aqui no Brasil, porque são incompatíveis esses institutos. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Se tivesse uma cláusula dizendo que ele renunciava ao aviso prévio e que, na verdade, ele iria, logo depois do término, já entrar em Garden Leave, se vocês acham que isso teria risco ou se era melhor deixar mesmo ele em aviso prévio de 30 dias e, na sequência, o Garden Leave, se não teria problema deixar os dois. Porque no Brasil o aviso prévio é automático, né? Então, como é que fica o aviso prévio e o Garden Leave juntos? Vou deixar a Elisa falar que eu estou falando demais, mas depois eu dou optar. Essa é pergunta difícil. Sim, então, sem dúvida. Eu já respondo. Estou aqui. Primeiro, eu vou dar um pitaco, então. Para mim, tem uma lógica que é de incompatibilidade. Eu não consigo imaginar o Garden Leave pós-aviso prévio. Parece-me que a lógica de um sistema como esse é primeiro o Garden Leave, depois o aviso prévio. Por quê? Porque eu não consigo imaginar um aviso prévio que não extingue o contrato. E a lógica do Garden Leave é que eu mantenho um contrato incólume, ainda que com uma retribuição menor. Então, confesso a ti que eu não vejo com bons olhos isso. Mas já dei pitaco antes da hora. Então, interessante, Pamplona. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você falaria para a pessoa, olha, ao ser demitido, você vai entrar no Garden Leave de 60 dias, não pode procurar emprego. Depois dos 60 dias, você vai ter o aviso prévio de mais um mês. Aí você já pode procurar emprego em outro lugar. E as verbas rescisórias você paga 10 dias depois do aviso prévio. Isso eu não tinha pensado. Essa a lógica para mim imaginar. Se eu consigo...
imaginar porque a lógica do Garden Leave é que eu vou ter um contrato incólume. Ou seja, eu tenho uma retribuição menor, porque o cara não está produzindo, ou algo do gênero, mas o contrato continua em curso. Então, eu não consigo imaginar, eu vou dar aviso prévio e depois uma licença? Não faz sentido. Eu posso dar a licença e depois o aviso prévio. Né? Então, eu confesso que, como juiz, a priori não veria com bons olhos. Mas estou dando pitaco demais, eu quero ouvir ali. E a ideia da cláusula, Elisa? E se ele colocar uma cláusula dessa pactuação individual, dizendo que ele só vai cumprir os 60 dias de garden leave e que ele renuncia ao direito ao aviso prévio? Interessante essa questão. Eu entendo, Adriana, que depois da reforma trabalhista, primeiramente, questão de risco. Então, é como você falou, para a advocacia consultiva, a questão é conservador quanto ao risco. Então, eu entendo que há risco, sem dúvida. Agora, falando academicamente, eu entendo pela possibilidade, não estou falando que, aqui eu não falo como juíza, se eu deferiria ou não, mas eu entendo pela possibilidade, após a reforma trabalhista, pela questão do empregado hipersuficiente agora que o sistema destacou. Então, e também por essa propulsão, digamos assim, à negociação individual. Então, tendo em vista as peculiaridades desse empregado, que é um hiper suficiente, eu entendo que é possível sim, e pode até ser que agora no Brasil essa cláusula, digamos assim, não seja vista com bons olhos, como no início a de não concorrência também não foi, e depois ela veio sendo implementada e hoje ela é aceita. Eu não conheço nenhum juiz que fale, eu julgo nula, cláusula de não concorrência. E eu entendo que o garden leave pode até ser que com o tempo ele seja mais adaptado à realidade brasileira, mas eu entendo que depois da reforma trabalhista, meio que vem sendo edificado para aceitar sim, tanto que eu não achei jurisprudência porque, primeiro, não entram com ação, e por outro lado, eu vi que os bancos, a questão do Santander, o HSBC que foi incorporado, também foi uma cláusula de garden leave lá que eu vi, ou seja, está sendo aplicada, e essa do Santander já era, se eu não me engano, de 2000 e já era de alguns anos atrás, não é questão que eu vi. E os executivos cumprem. Os executivos cumprem, porque nunca nenhum advogado, ninguém, por isso que eu falei, até tem que falar baixo nessa live, né? Porque ninguém nunca ficou questionando isso na Justiça do Trabalho ou no MPT, né? Mas como o meu papel era de consultora e falando sobre os riscos, eu coloquei lá todos os riscos e dei uma parada na questão do aviso prévio. Porque na questão do aviso prévio, realmente, para mim, ficou difícil. Porque como nos Estados Unidos não tem aviso prévio, é fácil colocar o garden leave. Né? Então, fica 60 dias, 90 dias de garden leave, não tem aviso prévio. Mas aqui no Brasil, a pessoa ficar 30 dias de aviso prévio, onde ela pode procurar emprego, e depois 90 dias de garden leave, onde ela não pode, não tem sentido. Mas eu não tinha pensado no que o Rodolfo falou. Coloca o garden leave primeiro, deixa o aviso prévio depois, aí o aviso prévio depois fica com a data do término do contrato e o prazo das verbas rescisórias 10 dias depois. Aí faz sentido, né? Aí parece-me que essa é uma linha que a gente poderia dar uma solução. E aí eu veria com melhores olhos. Por quê? Porque eu estaria dentro dessa linha, seguindo um campo de negociação, indo na ideia do hipersuficiente, não negando a aplicação do Instituto Aviso Prévio, a menos também que na ideia de prevalência do negociado sobre o legislado a gente possa admitir a renúncia ao aviso prévio, que é um caminho, aí talvez, que a única poderia... Porque perceba que os ordenamentos jurídicos que têm uma cultura de garden leave, podemos dizer assim, institucional, eles não tinham um sistema que tem o aviso prévio, que é a previsão constitucional. Então, acho que é uma linha. Deixa eu mandar um beijo, um abraço aqui também. Hoje é o Dia das Meninas Superpoderosas. Eu vi aqui as nossas colegas Tati Eric Roxo, vi a Carol Tupinambá também. Está todo mundo aqui participando, aqui colegas queridas também do Projeto Trabalho e Debate. Então, eu quero mandar um beijo a todos e todas. Devolvo a bola para vocês. Então, e aí, com base nisso, o que eu fiz o fechamento, né? Assim,
o fechamento da consultoria, você coloca recomendações, né? Então, minha primeira recomendação, olha, pactue individualmente com cada executivo, né? Não coloca, pode até colocar na política, mas a política diz que será pactuado individualmente com cada um. E deixando claro na política, aproveita que é hipersuficiente, dizendo que ele é hipersuficiente, que aplica a reforma trabalhista e que, se tiver conflito sobre isso, coloca ainda a cláusula de arbitragem, né? Porque se ele é hipersuficiente, tiver nessa condição e tiver algum conflito sobre o garden leave, amarra com a cláusula de arbitragem. Com a dica de que se o executivo foi contratado antes da reforma, aí fica um pouco mais difícil alegar dessa forma. Segunda questão, eu recomendei que se pagasse sim a média da remuneração dele anual. Porque o próprio aviso prévio, a gente não paga o salário base, a gente paga a média remuneratória. Como é que eu vou justificar que ele ficou 30 dias de aviso prévio recebendo a média e depois 60 dias de garden leave recebendo só o salário base? Né? E se não fosse dessa forma, que fosse negociado individualmente com o executivo um outro valor. A média dos últimos 5 anos, a média dos últimos 10 anos. É verdade. Não pode ser só o salário base, né? Ainda mais no próprio direito americano, que não é nem tão protecionista quanto o Brasil, anulam a garden leave quando é só salário base. Eu acho que o importante é você olhar o valor do salário base e a remuneração global. Se a remuneração global é 10% do valor dele, não é uma diferença tão grande, mas se o salário base é 10% e a global é 90%, vai ter uma diferença muito grande no... Então, essa questão eu achei muito sensível, né? Porque para o executivo também tem interesse no garden leave. Porque na cabeça do executivo, ele vai falar, para que eu vou ficar ganhando lá 100 mil, embora para a gente 100 mil é muito, mas assim, para ele que ganha uma média de mais de 1 milhão por mês, qual é a vantagem de ficar lá recebendo esses 100 mil? Não tem muita vantagem, né? Então, assim, eu fiz essas considerações para analisar risco, né? E aí foi interessante que eu conversei com outros advogados empresariais e outros advogados disseram, olha, a maioria das empresas aplica isso, só tem na política escrita da empresa, ninguém toma esses cuidados que você falou, Adriana. E a gente não sabe como até hoje não teve ação trabalhista, porque é um assunto que, por ser muito especializado, né, gente, acaba ficando muito restrito aos advogados empresariais, né? Então, a gente fica, assim, um assunto mais para consultoria, né, que não vem mais muito para o dia a dia. Mas mostra aí a complexidade, né, o risco de você pegar um instituto de direito comparado e aplicar na integralidade em outro país, né? Sim. E também a questão do aviso prévio, né? Além de ter a previsão constitucional, quando ele é o mínimo que, quando ele é indenizado, é o global, é como você falou. Então, por mais que se alegue, mas nesse caso já é 100 mil reais, é um caso específico de hipersuficiente. Mas o hipersuficiente, ele tem um mínimo. E o mínimo ali que a Constituição dá é o global. Então, pelo menos que tenha um equivalente ao que seria o aviso prévio dele. Não dá para sustentar um direito diferente ali, em razão dele ser hipersuficiente, mas que dá menos do que o que ele teria direito ordinariamente. Porque se a gente for falar que o hipersuficiente pode negociar em matéria de direito sindical, a gente vai para o 611A e 611B. E o 611B restringe os direitos fundamentais do artigo 7º da Constituição. O aviso prévio está lá em cima. Tecnicamente. Por isso que talvez a melhor solução seja o que o Pamplona falou, colocar o aviso prévio depois do garden leave, né? Obrigado pela parte. Mas eu quero dizer mais uma vez que se algum dia tiver uma empresa, a minha advogada trabalhista de consultora é a Adriana. Gente, depois estamos falando já há quase 1 hora. Eu acho que vale a pena Adriana, dar uma remate. A minha vai ser a Adriana depois o Pamplona, quando ele se aposentar. Porque ele de garden leave aí é para quem vai se dar muito bem, né? Se ser advogado depois de aposentado aí. Mas, gente, é tão bom bater papo com vocês e dividir esses temas novos, né? São coisas que são temas difíceis. Não é o dia a dia, o feijão com arroz. E você não tem livro, não tem jurisprudência, não tem doutrina para você falar onde você
vai entender sobre isso, né? E cada dia mais essa área de altos executivos estão tendo esse tipo de questão, né? Por exemplo, a gente estava falando aí do hipersuficiente da arbitragem. Eu vi recentemente um caso, que eu não posso falar agora em detalhes porque tem segredo de justiça, onde o diretor era estatutário e no contrato de trabalho dele tinha cláusula de arbitragem, do artigo 507 da CLT. Só que no estatuto social da companhia dizia que, por ser uma companhia de mercado dos chamados novos mercados de direito societário, precisava, no termo de posse do diretor estatutário, ter cláusula expressa de arbitragem. Olha que interessante, dá uma outra live para falar desse tema de arbitragem. E aí eu estava analisando, tinha 3 tipos de executivo. Tinha executivo contratado antes da reforma, que não tinha cláusula de arbitragem. Tinha executivo contratado depois da reforma, que tinha cláusula de arbitragem trabalhista, mas não tinha cláusula de arbitragem no termo de posse como diretor. E tinha um terceiro executivo que tinha os dois, cláusula de arbitragem trabalhista e cláusula de arbitragem no societário. E aí, pela nova regulação dos novos mercados, das sociedades anônimas, esses conflitos vão para a arbitragem. E aí, vocês sabem, né, os custos de uma arbitragem, é um procedimento caríssimo, né, é um procedimento super diferenciado, né? Então, assim, são questões novas que a gente não encontra muita doutrina e nem jurisprudência. Eu fui fazer uma pesquisa na jurisprudência sobre hipersuficiente, tem 4 ou 5 julgados, gente, pós-reforma. Não tem quase nada de hipersuficiente. Como é que pode? A reforma é de 2017, já estamos em 2021. Por quê? Muitas empresas não aplicaram a cláusula nos contratos, e as que aplicaram, os advogados, eu acho que por conta do risco da sucumbência, não foram discutir no Poder Judiciário. E aí a gente fica, né, com pouca pesquisa para isso, né? Até sobre a discussão sobre a validade dessa cláusula de hipersuficiência, né? Que tem uma discussão, inclusive, constitucional, que eu não poderia... Eu escrevi um artigo sobre o hipersuficiente dizendo que o valor previsto pela legislação é um valor muito baixo. Pega um médio empregado, pega um vendedor altamente especializado, que eu não entendo que esse tipo de médio empregado é hipersuficiente. Teria que ser um alto empregado. Esses executivos que a gente falou aqui, né? Diretor-presidente, diretor estatutário. Exato. Ou seja, tem muitas questões que estão surgindo e que acontecem nesses tipos de contratos que são muito específicas, né? E que dificilmente vêm para a Justiça do Trabalho, e quando vem, são processos em segredo de justiça, e a gente não tem acesso à jurisprudência, né? E eu não tenho dúvida que serão temas para outras lives que a gente pode fazer. E, gente, como já passou de 1 hora, eu quero dizer a todos e a todas que foi muito legal bater esse papo aqui. E eu quero mandar também um abraço aqui. Eu vi aqui entrando aqui a nossa querida professora Silvia Sampaio, lá do Piauí, também do Projeto Trabalho e Debate, participando aqui. Estou vendo Laís Bento participando, um beijo também. E quero mandar um beijo a todos e todas e dizer que você, meus amigos, vocês, meus amigos que estão aqui nos seguindo, sigam os 2 perfis dessas mulheres maravilhosas. Aí, Juíza Elisa Tavares e Dri Calvo. Quero ver bombando aí esse Instagram dessas 2 meninas super poderosas, encantadoras, competentíssimas, e teve a oportunidade também de conhecer todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Vamos dar uma arremate, dou a palavra primeiro para a Elisa aqui, e depois ele termina aí com a Adriana. Um grande prazer estar aqui com você, sempre minha professora, Adriana, tenho muito respeito e admiração, e o Rodolfo Pamplona, que já sabe, eu sempre reitero aí, aprendi mais uma vez com você, continuo aprendendo, e esse assunto formidável, pesquisei, enfim, é uma delícia aí pesquisar aí, graças a essa provocação que você trouxe para o grupo, para todas as pessoas. É um grande prazer estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui e sigam a Adriana e o Rodolfo. Vocês vão ganhar muito com isso, atualidades, enfim. Grandes professores. Quem me segue, eu recomendo segui-los. Adriana.
Eu também queria agradecer, eu acho que está sendo muito legal, viu, Pamplona, estar dentro lá desse projeto Trabalho em Debate, essa troca com os professores, essa possibilidade de a gente estar aqui fazendo lives, trocando, porque esse é o objetivo, né? A gente está aqui aprendendo juntos, trocando juntos, também aprendi muito com vocês, foi um grande prazer estar aqui, e eu pretendo escrever sobre esse assunto, né? Porque eu vi que agora tem interesse bastante aí do ponto de vista acadêmico, né? Eu pretendo vamos aí... escrever junto, vamos fazer o livro Trabalho e Debate. Eu só preciso, agora que eu estou no prazo de atualização do meu manual de Direito do Trabalho, que vai sair a 6ª edição para o ano que vem. Então, eu estou aí até final de setembro atualizando. Então, até para os colegas aí que tiverem artigos de temas inéditos, especializados, que queiram, porque normalmente no meu livro eu cito alguns artigos de temas específicos, cito teses de mestrado, para a pessoa poder, né, se quiser aprofundar naquele tema, ela vai naquela leitura. E quando sair a 6ª edição, vou divulgar lá no feed toda. Com certeza. Aqui a nossa querida Joana Rego também participando do Trabalho em Foco. Olá, também Joana, aqui. Todas as meninas super poderosas do Trabalho em Foco, do Trabalho em Debate, estão aqui participando. Fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz de os colegas estarem aqui, né, apoiando, participando. Eu vi que o Lauro está aqui, Lauro de Campos, né? Que o Lauro é onipresente. Ele não é possível. Não, ele está em tudo. Ele deve ter um avatar, não é possível, né? Ele está em todos, a gente não pode mentir, não pode revelar, mas revela logo, né? Que eu e o Lauro somos coroas, a gente trabalhou, ele foi servidor, eu e ele, do Carrion, né, quando trabalhei no TRT da 2ª região. Então, uma grande figura, um amigo de mais de 20 anos aí. Eu convidei a Laura até para ser meu assistente no meu grupo de estudos, porque eu falei, Laura, eu preciso de gente antenada aí para me ajudar a motivar o pessoal. Antenadíssimo. Gente, boa noite aí a todos. Um beijo. E podem ficar tranquilos que eu vou deixar no perfil, vou fazer o download e vou ter a oportunidade de vocês aprenderem cada vez mais aí com essas meninas super poderosas, Adriana e Elisa Tavares. Um abraço.